Oi, gente, como estão vocês? Tudo bem? Então, hoje estou gravando um vídeo sobre trabalho de conclusão de curso. Alguns de vocês já devem ter visto meus vídeos falando sobre o assunto, né? Sobre o que eu estou passando nessa fase da minha universidade. Eu estou no 6º ano de faculdade, eu faço Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná. O curso, na verdade, é de 5 anos. Entretanto, eu faço licenciatura e bacharelado junto. E eu tive alguns problemas de saúde, então eu acabei não conseguindo fazer minha monografia o ano passado. A ideia era começar ela já no primeiro semestre do ano passado, e pelo menos o bacharelado eu teria terminado em 5 anos mesmo. Mas infelizmente eu não pude, eu termino meu bacharelado esse semestre, se tudo der certo, se eu for aprovada, né? E a licenciatura eu termino no 2º semestre desse ano. Então, o que eu tenho para vocês são algumas dicas que me ajudaram, né? Ou que eu notei que me fez falta para fazer a minha monografia e o meu TCC. Eu faço a monografia para o bacharelado e um TCC para licenciatura. No caso, como eu estou fazendo em dupla, é um TCC mesmo, não pode ser uma monografia. Enfim, o que eu notei? Leitura assim, faz muita diferença você ler. E não você ler na véspera de começar a sua monografia, mas de você ler durante a graduação toda. Eu li muito artigo durante toda a minha graduação. Eu buscava muito artigo relacionado aos estágios que eu fazia, né? Sempre que eu não estava no laboratório, trabalhando realmente. Eu estava. Ai, meu gato quer sair. Só um pouquinho. Quando eu não estava diretamente no laboratório trabalhando, e não estava fazendo alguma coisa relacionada às aulas, eu estava boa parte do tempo lendo artigos relacionados aos meus estágios. E 95% deles são em inglês. Dependendo da área que você trabalha, tipo, 100% vai ser em inglês. E isso ajudou a aprimorar minha leitura científica em inglês, até porque no curso de inglês eu não li nada científico, né? Então isso me ajudou bastante, porque quando eu precisei ler coisas em inglês em cima da hora, tipo, tinha 2 dias para ler o máximo de coisa possível para escrever na monografia, a minha leitura foi muito mais rápida. A minha experiência em pesquisa para achar os artigos também foi mais rápido, eu já sabia como procurar e como não procurar aquilo que eu precisava. E também quando eu achava o que eu precisava, a leitura era bem mais rápida. Os primeiros artigos que eu li em inglês eu levava horas para ler, porque eu tinha que ler e reler e eu jogava no tradutor para ter certeza de que eu tinha entendido. Agora eu uso o tradutor para algumas palavras, quase não uso para o texto mesmo. A não ser que eu esteja me confundindo muito. Eu tô vendo que eu não tô entendendo direito, eu jogo. E geralmente o que eu tava entendendo é o que eles estavam dizendo mesmo. Então isso já me ajudou bastante na linguagem científica da leitura. E para você escrever, quanto mais você lê, melhor você vai. As ideias vão surgindo na hora que você começa a escrever. Sabe mais ou menos como escrever. E a escrita em si, o que me ajudou não foram as leituras de artigos em inglês. Até porque a língua inglesa e português tem grandes diferenças, mas a leitura de outros trabalhos, dissertações, monografias e teses. Eu li bastante desse material também, e isso me ajudou muito a escrever. Como organizar o texto, como separar o que eu tinha que colocar na monografia e no projeto de TCC, no caso, que eu ainda não fiz TCC, né, só o projeto. Isso me ajudou bastante. Então, leitura. Segundo, leitura de literatura mesmo, seja nacional ou internacional, mas a leitura e de assuntos que não estejam relacionados diretamente com o que você está estudando para a monografia, para as conclusões. Mas por quê? Porque amplia a sua visão, amplia seu vocabulário na língua portuguesa, amplia como escrever, né? Você relembrar regras de português, como montar as frases, etc.
Isso daí, às vezes, os artigos, pelo menos os ingleses, em inglês, não ajudam tanto, né? Então, ler, ler e ler. Que mais? Hum, é, ler, reler o teu trabalho. Você escreveu o trabalho, você deu uma lida para ver mais ou menos como é que tá. Você aguarda alguns dias. Eu gosto de aguardar em torno de uma semana para reler o que eu escrevi. Isso quando dá tempo, né? Quando você já não tem que mudar para orientador, etc. Mas se der tempo, aguarde uma semana. Depois de uma semana, quando você volta a ler o que você escreveu, gente, você vê cada absurdo que você cometeu no texto. E problemas de uma vírgula fora do lugar, frases que você modificou, você começou a escrever uma coisa, daí você mudou de ideia e começou a escrever outra. E daí ela fica, parece que o texto não faz muito sentido, né? Altera alguma coisa. Às vezes palavras que você esqueceu no meio do texto, começou a digitar uma coisa, mudou de ideia também, você esqueceu de juntar, né, as frases de uma maneira que faça sentido, às vezes falta palavra mesmo. E coisas de formatação mesmo, espaçamento, etc. Porque eu já faço mais ou menos ele formatado, eu não espero formatar tudo só no final. Eu já organizo o meu texto, né, já deixo a formatação mais ou menos certa, e eu costumo escrever com, eu não sei o nome daquilo, mas que já aparece os espaçamentos, quantas linhas você pula, já tem essas marcações no Word. Eu não lembro mesmo o nome disso. Eu já uso esse recurso no Word enquanto eu estou escrevendo. Para mim, eu gosto, já vejo se eu estou dando espaço a mais ou a menos, etc. Então, eu gosto de já sei quantas linhas eu estou pulando, eu já sei, já vejo o texto mais ou menos organizado. Eu gosto disso, muita gente se irrita com isso, né? Para mim faz bem. Então, né, ler bastante e dar tempo para reler antes de reler seu trabalho que você escreveu, que faz bastante diferença. E uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me ajudou imensamente na hora de escrever a monografia, foi o tal do fichamento. Eu estava vendo um vídeo da Ju Gervason e ela falou desse fichamento, como que ela fez, acho que para a graduação dela, para tese, não sei, mas sei que ela falou desse fichamento e eu nunca tinha ouvido falar disso. Ela explicou como que ela fez o dela, né? Como eu fiz o meu fichamento. Eu abri uma página do Word, coloquei uma coluna, não é planilha, uma tabela, coloquei uma tabela lá. Nas primeiras colunas eu coloquei a referência bibliográfica, quem eram os autores, as páginas, toda essa parte que vai na referência mesmo. Eu coloquei assim as principais informações lá, por exemplo, o principal autor, o primeiro autor, o ano de publicação e as páginas. Eu coloquei também o nome original do artigo que eu salvei, porque eu costumo fazer assim. Eu li um artigo e ele tem informação que eu preciso, eu renomeio aquele artigo que eu baixei da internet, coloco o ano e o nome dos autores, eu sou o primeiro do autor principal, pelo menos. Porque daí fica mais fácil na hora de eu achar a referência. Mas, por exemplo, eu tô lendo muita coisa e não tá dando tempo de fazer isso. Então eu colocava o nome que eu deixei mesmo no artigo, nesse documento, para eu encontrar ele facilmente depois. Colocava o assunto daquilo ali. Por exemplo, eu trabalhei na monografia com a João de Barro. Então tinha as informações relativas ao João de Barro. Tinha informações relativas à alimentação de aves, por exemplo, informações relativas à parte ecológica mesmo, né? Então, dentro da parte ecológica tinham diversos temas, forrageamento, aposematismo, enfim, relacionados com o que eu estava trabalhando. Então, eu separei por temas. Quando eu fui escrever, por exemplo, eu fui escrever sobre a espécie que eu estava estudando. Eu voltei lá no fichamento e todas as informações que eu tinha sobre essa espécie, que já estavam separadas também os tópicos, li tudo, vi os autores.
Aí eu fui jogando as principais informações que eu precisava daquilo que os autores falavam e fui montando o meu texto, sem copiar, sem plagiar nada, de acordo com o que eles falaram, eu fui montando o meu texto. Mas assim, eu já sabia quem tinha dito o que para saber como referenciar no texto que eu estava escrevendo, né? E uma coisa que eu faço também é já colocar a referência no final. Eu já monto meu texto, quando eu começo a escrever, eu já coloco lá introdução, material e métodos, lá nos tópicos. Mesmo antes de escrever tudo, inclusive as referências. Eu citei alguém aqui enquanto estou escrevendo, eu imediatamente vou lá nas referências, referencio aquilo que eu dito e volto a escrever. Ou se eu estou escrevendo, eu estou empolgada, eu termino aquilo que eu estou escrevendo, vejo quem eu referenciei, vou lá embaixo, coloco, de volta e continuo escrevendo. Depois que eu escrevo tudo, depois que eu escrevi tudo, eu faço aquilo que eu comentei, de aguardar, reler só uma vez ali e aguardar para reler. Mas o fichamento me ajudou muito a conseguir começar a escrever e não me embrulhar e mananar no que eu estava escrevendo nos assuntos. Por exemplo, a parte ecológica eu vou usar principalmente para fazer a discussão do assunto. Então, se ele está jogado no meio, isso vai me atrapalhar. E ali não, ó, tudo que eu precisava saber sobre forrageamento estava separado. Então, quando eu fui falar de forrageamento na discussão, eu já tinha tudo, quem tinha falado o que também, muito mais fácil, facilita muito mesmo, agiliza a escrita. Eu tive uma semana para falar sobre um assunto que eu tinha falado praticamente nada na monografia. E assim, eu tinha até separado, eu não tinha separado muita coisa desse assunto porque até não tinha achado. O desespero de última hora me ajudou a achar bastante artigos sobre o assunto. Eu já tinha uma maior facilidade para ler os artigos em inglês, por causa das minhas leituras. Eu acabei não fazendo esse fichamento, por quê? Porque eu lia, eu já tirava as informações e jogava no texto porque eu estava sem tempo. Mas eu também já tinha escrito, era só complementação, então foi bem mais fácil assim. E mesmo assim, se eu tivesse tido tempo para fazer o fichamento, teria sido mais fácil, porque eu me embananei um pouco na hora de colocar as coisas. Então, minhas dicas para escrever bom trabalho de conclusão de curso, ou qualquer trabalho para a universidade, ou para depois, quando você estiver trabalhando, se você precisar escrever alguma coisa. É, muita leitura, não ligada diretamente ao que você está trabalhando, fazer o fichamento e esperar um tempo antes de reler o seu trabalho. São essas 4 coisas que me ajudaram bastante para escrever a minha monografia, que eu só estou aguardando agora a última correção do meu orientador e espero que seja a última mesmo, até porque hoje é dia 30, deixa eu confirmar aqui, dia 30 de maio. Dia 8 de junho eu tenho que entregar a monografia para a banca de avaliação e dia 30 ou dia 1º de julho eu faço a apresentação da monografia, então tem que estar tudo pronto mesmo. E, bom, é isso, gente. Essas 4 dicas básicas que me ajudaram, espero que ajude vocês. Qualquer coisa, os comentários aqui embaixo. Tchau, tchau, gente.